Muito bom dia, senhores deputados. Dava as boas-vindas ao Sr. Ministro e aos seus secretários de Estado e dávamos início aqui à nossa audição, sendo que temos uma primeira parte desta audição destinada e com respeito à audição do Sr. Ministro, requerida pelo PCP, com vista ao esclarecimento dos problemas existentes no Hospital Distrital de Santarém. Portanto, 3 minutos a cada grupo parlamentar, o Sr. Ministro responderá em conjunto no final. E começava por dar a palavra ao grupo parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento o Sr. Ministro e os seus secretários de Estado. Sr. Ministro, o Hospital de Santarém, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português já abordou com o Sr. Ministro na última regimental a situação de Santarém, mas a situação persiste e não é de hoje, como dissemos, é uma situação que se prolonga há vários anos e que tem repercussões na prestação de cuidados que são prestados às populações. E basta olharmos para o relatório de contas de 2015 relativamente à atividade assistencial, quer ao nível das cirurgias, da atividade cirúrgica, quer ao nível das primeiras consultas, das consultas subsequentes, que reparamos e constatamos uma dificuldade de dar resposta aos utentes que são servidos por este hospital. E são cerca de 200 mil habitantes a que o Hospital de Santarém dá resposta. Acresce ainda uma outra dificuldade, Sr. Ministro, e que tem a ver com o problema que persiste ao nível das urgências e que, no entendimento que temos e da análise que fazemos da situação, decorre daquilo que foram as políticas dos últimos anos de encerramento sistemático ao nível dos cuidados de saúde primários, que obriga as pessoas a ir ao serviço de urgência. As pessoas chegam ao serviço de urgência em situações de muita limitação, limitadas e muita fragilidade, e faz com que também haja dificuldades a esse nível de resposta. É recorrente e no dia em que apresentamos este requerimento tivemos conhecimento que 40 doentes estavam internados em macas nas urgências. E esta é uma situação recorrente. Isto coloca não só problemas aos utentes, mas também aos profissionais que ali exercem funções. E isto decorre também, e é importante também aqui referir, e referindo-nos ainda ao relatório, o relatório de contas do Tribunal, do Hospital, peço desculpa, faz referência que, apesar de ter havido um aumento do pessoal, também temos conhecimento que continuam a faltar médicos e enfermeiros e assistentes operacionais. E a questão que aqui queríamos colocar, Sr. Ministro, mais uma vez, é o problema do bloco operatório e das dificuldades com que este hospital Podia concluir? E concluo, Sr. Ministro, perguntando-lhe que medidas concretas está o Governo a pensar e já em articulação com o Conselho de Administração no sentido de levar a resolução destes problemas que existem no Hospital de Santarém. Muito obrigado, Sra. Deputada, e obrigado por ter cumprido religiosamente o tempo. Dava a palavra ao grupo parlamentar do PSD e ao Sr. Deputado Nuno Serra. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, o PSD de Santarém tem acompanhado ao longo destes anos muitos problemas do Hospital de Santarém. Não só por ser um equipamento de referência na região, mas acima de tudo porque é o garante máximo da saúde a 250 mil portugueses que vivem naquela região. E portanto, temos acompanhado e temos feito visitas regulares. Na última visita que tivemos, muitas vezes temos más surpresas, mas também temos boas. Já verificámos na última visita que fizemos, que foi agora em junho, que estão 2 salas de operações prestes a abrir, que, segundo a informação que nos deram, dentro das próximas 2, 3 semanas, abrirão essas 2 salas de operações e, portanto, que realmente vamos começar a ter aqui alguns problemas comatados, como a questão das filas de espera. Mas isto não limpa também tudo o que se passou para trás, nem as más surpresas que temos tido.
E nesta reunião que tivemos, para além de constatar que neste momento o hospital funciona a 50%, não é? Portanto, temos umas filas de espera que cada vez vão aumentando mais, há falta de médicos na ortopedia, há falta de anestesistas. Também tivemos a informação que todo o processo do bloco operatório central estava parado desde 28 de janeiro de 2015. Portanto, estava na Administração Central dos Sistemas de Saúde desde 28 de janeiro de 2015. Mais tarde, fomos apurar e disseram-nos que o processo só foi totalmente instruído em maio. Portanto, a dúvida, e começa a colocar a questão, é se a 28 de janeiro o processo estava completamente instruído ou não, ou se realmente não faltava alguma coisa. Em todo o caso, o que se passou foi que desde 28 de janeiro, e sabendo que o anterior governo até fez um aumento de capital exclusivamente só para esta parte dos investimentos, para responder à parte do investimento, é o que é que se passou até à tomada de posse dos senhores. Portanto, se assim foi, de maio até essa data foram 7 meses, mas depois dessa data também já passaram 7 meses. E, segundo o que eu sei, o Secretário de Estado foi ao hospital em março e disse que dentro de 1 a 2 semanas o processo estaria a andar. Portanto, também já se passaram alguns meses. O que a mim me causa alguma surpresa, porque efetivamente ou é um problema da tutela ou há algo mais, não é? Que aqui está subjacente que nós não sabemos. E, portanto, como o interesse de todos que aqui estão, de todos os partidos, é que realmente estes 250 mil portugueses possam continuar a ter os melhores cuidados de saúde na região, e que o hospital continue a funcionar, nós gostávamos era um esclarecimento cabal desta situação e se o Sr. Ministro considera que o Hospital de Santarém tem todas as condições para continuar a funcionar, não só nestas áreas do bloco operatório, mas também nas outras áreas, para continuar a fornecer os serviços de saúde que estes portugueses merecem, que não são diferentes dos outros. Muito obrigado. Dava a palavra agora à Sra. Deputada do Partido Socialista, Idélia Serrão. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Senhoras e Srs. Deputados. Sr. Ministro, a situação do Hospital de Santarém não é brilhante. Os deputados do Partido Socialista na Comissão de Saúde têm seguido com grande preocupação esta matéria nos últimos anos. Os deputados eleitos por Santarém têm feito visitas regulares também ao Hospital de Santarém, reunido com os seus responsáveis, e aquilo que nós concluímos é que não só as condições e o ambiente do Hospital Distrital de Santarém não são amigas dos utentes, das famílias, dos profissionais, mas como também há um passa-palavra que faz com que os concursos fiquem desertos porque o Hospital de Santarém não tem condições. E, independentemente de todas as faltas que existem no Hospital Distrital de Santarém, independentemente de haver falta de médicos, das obras no bloco operatório se terem arrastado, e nós sabemos que a partir de segunda-feira, pelo menos é o que diz a administração, a partir de segunda-feira haverá condições para que o bloco, para que estas salas estejam a funcionar. Mas aquilo que se passa é que os médicos não querem ir para o Hospital Distrital de Santarém. E aquilo que questiono, Sr. Ministro, é se neste momento a qualidade do serviço que é prestado, a eficiência da gestão, não estão a sofrer algum processo de erosão. Isto é, eu gostaria de dizer isto de outra forma, eu acho que a eficiência da gestão também se avalia por aquela que é a mobilização das equipas, pelo reconhecimento entre pares, e isto neste momento não existe no Hospital de Santarém. Porque se nós falarmos com os diferentes profissionais, se falarmos com os médicos do Hospital de Santarém, aquilo que nos dizem neste momento é, e eu tenho imensa pena de referir isto, é, em virtude daquele que é o desrespeito para connosco, nós não damos nem mais um minuto daquilo que está estipulado no nosso contrato de trabalho ao Hospital de Santarém. E quem sofre são efetivamente os pacientes. E quem sofre são todos aqueles que têm que recorrer ao hospital, que estão em macas no serviço de urgência com graves problemas para os utentes, uma vez mais para as famílias e para os profissionais, aqueles que não conseguem ter uma consulta e não conseguem marcar uma consulta,
os médicos que têm planeamento do bloco operatório a um mês e que na própria semana e a miúde vem reduzido o seu tempo e, portanto, Sr. Ministro, aquilo que lhe dizia é, e independentemente de ter havido desinvestimento nos últimos anos e aqui um problema de ligação entre os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares, aquilo que lhe dizia, Sr. Ministro, é que muitas vezes, e este é o drama de um decisor, podem-se afetar recursos, podem-se tomar boas decisões, porque se houver no meio desta cadeia de prestadores de serviços e desta cadeia hierárquica um pequeno poder paralisante ou muitos pequenos poderes paralisantes, todo o trabalho fica comprometido e o bom serviço às populações ficará certamente ainda muito mais comprometido. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado e todos os colegas deputados e deputadas. Evidentemente que a questão do bloco operatório é uma questão que nos preocupa, porque várias vezes ele foi prometido a sua conclusão e a resolução deste problema e várias vezes o problema se arrastou. Esperemos que de facto seja desta e certamente uma palavra do Sr. Ministro será oportuna para nos descansar sobre este problema que de facto já vem de há muito tempo. Queria reforçar algumas notas que já foram aqui abordadas. Tem a ver com o serviço de urgência. Em primeiro lugar, a falta de médicos, também já referida, e sobretudo a instabilidade das equipas do serviço de urgência. A falta de médicos é resolvida, enfim, resolvida com algumas aspas, à custa da contratação de empresas e que gera uma grande instabilidade, que é exatamente aquilo que não deve acontecer, em particular numa equipa que acode a casos emergentes. Eu gostaria de saber como é que o Ministério pensa resolver este problema da falta e da instabilidade. Depois, a falta de enfermeiros. Foram recentemente admitidos, ou estarão em processo de admissão, 100 novos enfermeiros, mas mesmo assim, segundo as informações que temos, continuarão a faltar 30 enfermeiros e, portanto, continuará a haver os problemas decorrentes da falta de enfermeiros. Depois, queria sublinhar um aspecto. O Hospital de Santarém assegura os cuidados de saúde, como já foi dito, a uma sub-região com cerca de 200 mil habitantes. Mas é uma sub-região particularmente envelhecida. E este envelhecimento da população cria uma pressão adicional, sobretudo sobre as urgências, quando os cuidados de saúde primários não dão resposta suficiente a essas populações. E na área da Lesíria e do Tejo, naquela área, que também é coberta pelo Hospital de Santarém, existe uma grave carência de médicos de família. Isto é, para além aos problemas do Hospital de Santarém, sobre o Hospital de Santarém, vão recair as consequências de não haver uma resposta suficiente nos cuidados de saúde primária numa zona em que eles são mais necessários porque é uma população muito envelhecida. E a regeneração dos cuidados de saúde primários pela formação de novos médicos também está a ser muito insuficiente. E, portanto, este é um problema que tem que ser resolvido e gostaríamos de ouvir também o Sr. Ministro sobre este aspecto. Finalmente, uma questão que normalmente é referida pela própria administração do hospital é que a urgência médico-cirúrgica do Hospital de Santarém é muito sobrecarregada pela insuficiente resposta ao nível das urgências básicas que existem ou que não existem. Porque existe, e é defendido por alguns dos responsáveis, que deveria ser mais densificada a rede de urgências básicas que fosse uma primeira linha de resposta aos cuidados hospitalares. Portanto, gostaria de saber qual era a abertura do Ministério para densificar a rede de urgências básicas que na área do Hospital Distrital de Santarém, da urgência médico-cirúrgica do Hospital Distrital de Santarém. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e à Sra. Deputada Patrícia Fonseca. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também o Sr. Ministro. Sr. Ministro, a razão desta ronda nesta audição prende-se com o requerimento do PCP que mencionava de facto a questão das obras do bloco operatório e da demissão de um conjunto de médicos. Do conhecimento que nós, CDS, temos relativamente ao Hospital de Santarém, é que o processo técnico das obras
obras do hospital só terá ficado concluída em agosto, o que vai um bocadinho contra também as notícias que têm aparecido, de que já é uma situação que se arrasta já há muito tempo, e há 3 anos, e que desde janeiro de 2015 que aguardavam o ok para as obras. Também foi agora muito recentemente veiculado na comunicação social que estava assinado já, que estava para assinatura o parecer técnico do da Administração Central do Sistema de Saúde. O que eu perguntava é se de facto já foi assinado, se não, para quando. Quando é que se prevê que as obras sejam iniciadas efetivamente, e qual será o prazo de conclusão dessas obras? Portanto, no fundo, quando é que se prevê que o bloco operatório novo possa estar a funcionar? Sabemos também que está um bloco operatório provisório em funcionamento, e o que lhe perguntava, Sr. Ministro, é se com este bloco provisório se ficou assegurado o normal, dentro daquilo que é possível chamar-se normal funcionamento do Hospital de Santarém, e até que ponto é que a falta de recursos humanos, que sabemos que não é exclusivo deste hospital e que é característica, infelizmente, dos hospitais distritais, muitos deles de média dimensão e de mais do interior do país, até que ponto é que esta falta de recursos humanos poderá continuar a afetar o normal funcionamento do hospital? Nesta medida também lhe perguntava, Sr. Ministro, e tendo em conta que o Governo anterior implementou algumas medidas de tentativa de captação de médicos para os hospitais do interior, e que não foi possível, portanto, infelizmente não se conseguiu, não teve grande sucesso nessa medida. Se o Governo tem alguma solução diferente, inovadora, porque sabemos que esta é uma dificuldade, no fundo temos de puxar pela imaginação, certamente, para arranjar soluções que permitam captar médicos. Por fim, quais são atualmente as especialidades, portanto, de profissionais, quer médicas, quer que fazem mais falta no Hospital de Santarém? E quais são quantos enfermeiros, o técnico de saúde, no fundo, em que áreas é que há maior carência de profissionais de saúde? Obrigada. Obrigado, Sr. Deputada. Dava agora a palavra ao Sr. Ministro por 15 minutos. Faz favor, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhoras e os senhores deputados e agradeço as questões que colocaram. Se me permitirem, eu, antes de responder a cada um dos senhores deputados, faria uma breve nota de enquadramento sobre aquilo que a senhora deputada Patrícia Fonseca agora acabou por, digamos, aflorar, e que tem que ver com a dificuldade que os países, e eu enfatizo os países, têm em conseguir que as coberturas da oferta de cuidados no contexto do seu território sejam equitativas. Ainda assim, Portugal tem uma vantagem bastante diferenciadora, porque é um país pequeno, com uma reduzida largura territorial, e muitas vezes, eu já o aqui disse, ficamos perplexos como é tão difícil fixar médicos a 80 km de Lisboa, e como é tão difícil fixar médicos, por exemplo, nas Caldas da Rainha, cuja distância ainda é inferior a Santarém. Portanto, há um problema que nos deve, responsavelmente, a todos mobilizar para encontrar as melhores soluções. E, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, a questão não é essencialmente uma questão de natureza material e financeira, embora ela também seja de considerar. A senhora deputada Patrícia Fonseca lamentou-se, e nós lamentamos também, que o exercício que o Governo anterior tentou fazer, na boa vontade de, com esses estímulos e esses incentivos, procurar fidelizar mais médicos do interior, não foi bem sucedido. Porque aquilo que é o plano das motivações profissionais dos jovens médicos e dos médicos mais velhos, hoje, pelas condições de funcionamento do sistema de saúde português, não se esgota apenas nas questões remuneratórias. E a senhora deputada Idália Serrão pôs o dedo na ferida, se me permitem a liberdade de linguagem, na justa medida em que ela referiu que hoje a mobilidade ou a fixação de médicos fora dos grandes centros onde se concentram as tecnologias, onde se concentram os grandes hospitais e onde se concentram os operadores privados, que permitem uma complementaridade remuneratória segura, hoje esse jogo de motivações, se me é permitida a expressão, é feita muito em cima da reputação. O que é que leva um jovem médico de 30 anos, com ou sem família,
a decidir sair de Lisboa e ir para Évora ou para Castelo Branco ou aqui ao lado de Lisboa para Santarém. É claro que, por vezes, existem condicionalismos de natureza individual e até familiar que facilitam esse tipo de movimento, mas não havendo uma ligação familiar e uma ligação, digamos, afetiva, as pessoas racionalizam. E, ao racionalizar, olham, como dizia a deputada Idália Serrão, para a reputação. Eu chamo a atenção das senhoras deputadas e dos senhores deputados para que, no país, nós temos vários hospitais da dimensão do Hospital de Santarém. Temos vários hospitais com o mesmo problema de equilíbrio económico e financeiro e, no entanto, temos desempenhos totalmente diferentes. Por exemplo, o LS Castelo Branco não é muito maior que Santarém e funciona muito melhor que Santarém. E está muito mais interiorizada mais perto de Espanha do que de Lisboa. Há, portanto, aqui um aspecto que é fundamental considerar e sobre o qual o Governo tem a maior atenção. A qualidade da gestão, não só da gestão topo, mas da gestão intermédia. Porque a reputação de uma instituição não se faz apenas com financiamento, mais ou menos financiamento, mais ou menos investimentos, mais ou menos equipamentos, isso é importante, mais ou menos recursos, mas no caso concreto de Santarém, os recursos não querem ir para lá. E, portanto, nós temos que melhorar a qualidade da gestão e responsabilizar os gestores por aquilo que é a reputação que o hospital gera para que médicos mais novos, ou em princípio de carreira, possam equacionar a vontade de se instalar lá. Grande parte dos problemas que foram aqui referidos pelos senhores deputados têm que ver claramente com uma degradação da imagem do hospital, das suas condições de funcionamento e da sua reputação. E destruir a reputação é fácil, é coisa que acontece numa semana. Construir uma reputação num equipamento hospitalar ou num equipamento de prestação de cuidados demora muitos anos a construir. Não vos vou amassar com algumas ideias e sugestões que nós no terreno estamos a aplicar noutros pontos do país, que passam pela renovação da gestão intermédia, que passa por convidar médicos numa faixa etária mais jovem que estão em Lisboa a serem desafiados a irem liderar serviços noutros pontos do país, para que haja também uma renovação geracional e, nessa medida, também uma renovação de motivações. E também, senhores deputados, permitam-me que partilhe convosco uma ideia que estamos a ponderar. É de que futuramente os diretores de serviço, para além dos conselhos de administração, os diretores de serviço sejam objeto de um concurso público. Ou seja, hoje em dia, a mera nomeação através de convite fecha muitas vezes o círculo das competências naquilo que é o círculo das relações institucionais e do conhecimento pessoal das pessoas. Ora, se um hospital, seja em Beja, seja no Algarve, seja em Castelo Branco, tem uma posição de direção de serviço de cardiologia em aberto, deve dar nota pública dessa disponibilidade e deve permitir que outras pessoas de fora possam, com projetos concretos, com cartas de missão bem definidas, concorrer a essa posição, circunstância que, aliás, ocorre na maior parte dos países que estão mais bem desenvolvidos do que nós. Nós vamos distribuir aos senhores deputados aquilo que foi o plano de reestruturação do modelo organizativo de cuidados em Santarém, porque ele é muito extenso e eu não o iria aqui ler exaustivamente, e que foi produzido pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Apenas alguns pontos essenciais deste plano e depois os senhores deputados terão ocasião de o apreciar por completo. Hoje, às 3h30 da tarde, vão ser assinados protocolos de afiliação entre hospitais. O que é que são estes protocolos de afiliação? Os centros hospitalares e os hospitais estão a estabelecer relações de afiliação funcional. Tínhamos começado por fazê-lo no plano dos centros académicos clínicos e evoluímos agora para um modelo de afiliação operacional. E esta tarde, posso-vos dizer, vão ser assinados protocolos entre o Lisboa Norte e o Oeste e, no caso concreto, vertente que estamos aqui a discutir, entre o Hospital de Santarém e o Centro Hospitalar de Lisboa Central. Têm, aliás, havido equipas do Hospital de São José, do Lisboa Central, foram a semana passada reunir com os colegas de Santarém e o objetivo é dar continuidade àquilo que foi a medida que tomámos de criar a gestão partilhada de recursos no SNS. O Centro Hospitalar de Lisboa Central vai fazer deslocar equipas, vai colaborar na formação de internos e vai deslocar internos que poderão fazer parte da sua formação no hospital, para por dentro redinamizar e
digamos, dar vitalidade ao próprio hospital. Há um conjunto de medidas que vão ser hoje à tarde fechadas, que passam também pelo Lisboa Central colaborar na realização de meios complementares de diagnóstica e terapêutica e, aliás, foi-me dito pelos dirigentes do Lisboa Central que a qualidade da cirurgia do ambulatório no Hospital de Santarém é de grande qualidade, é de grande valor e que, inclusivamente, o Lisboa Central iria passar a enviar internos para fazer formação no Hospital de Santarém. O Sr. Deputado Nuno Serra referiu-se à questão do atraso do bloco. Quanto ao bloco provisório, a informação que temos é que irá arrancar este mês, na próxima semana. Quanto à grande obra do bloco definitivo, é um facto que ele estava em apreciação na ACSS em janeiro e que, por motivo do atraso da promulgação do Orçamento de Estado, a ACSS não tomou nenhuma iniciativa de investimento até que o Orçamento fosse aprovado e promulgado. Portanto, o Sr. Deputado tem toda a razão. Houve as eleições que, em certa medida, os períodos de transição eleitoral determinam atrasos administrativos na máquina do Estado que são do nosso conhecimento. Isso prejudicou o avanço do processo e, no pós-eleições, o facto do orçamento ter sido publicado apenas no fim de março fez com que a ACSS, e bem, do meu ponto de vista, não assumisse compromissos sem ter a garantia de que o orçamento ia ser viabilizado. E, portanto, perdemos nesta medida, desde que o Governo tomou posse até agora, já lá vão 6 meses e tal, já havia atrasos de trás, mas não vale a pena iludir a realidade. Sr. Deputado, é verdade, estamos atrasados e o Hospital de Santarém precisa do bloco, como precisa, respondendo ao Sr. Deputado Carlos Matias, provavelmente a região, à luz deste plano que foi montado, de equacionar a eventual necessidade de mais uma unidade de urgência básica. Insisto, contudo, neste aspecto e antes de concluir. Recursos humanos, enfermeiros, médicos, técnicos, indispensáveis. Obras, equipamentos, instalações, indispensáveis. Mas claramente um novo modelo de organização e uma nova geração de lideranças que seja capaz de transformar os hospitais em hospitais que nunca serão o Santa Maria, nunca serão o São José nem o São João, mas são hospitais com dignidade institucional e com qualidade assistencial para que médicos de uma faixa de etária mais jovem possam iniciar a sua carreira e desenvolver os seus percursos profissionais. Sr. Presidente. Muito obrigado. Espero que possamos encerrar este assunto com esta intervenção do Sr. Ministro. Penso que temos todos os esclarecimentos. O Sr. Ministro depois fará chegar portanto, a documentação que nós distribuiremos aos senhores deputados. Não há segunda ronda, era o que estava estabelecido. Teremos a oportunidade, no próxima audição, que vamos iniciar agora, de colocar todas as perguntas. O que estava estabelecido era 3 minutos a cada grupo parlamentar, sendo que hoje temos uma questão que é, vamos iniciar agora a segunda audição do Sr. Ministro, a audição normal e ordinária da nossa Comissão, e teremos de finalizar à 1h30 da tarde, que é o que está bem estabelecido com os senhores deputados e com os grupos parlamentares. Portanto, teremos de ser rigorosos na utilização dos nossos tempos. Portanto, eu começava desde já por dar a palavra ao Sr. Ministro, iniciando aqui a audição obrigatória do Governo e, neste caso, do Sr. Ministro da Saúde. O Sr. Ministro tem a palavra 10 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Como nota de atualidade, permitam-me que vos refira o encontro ontem realizado em Lisboa sobre os hospitais e a reforma do Serviço Nacional de Saúde e o subtema Reformar, Transformar e Modernizar. Foi um importante acontecimento que reuniu praticamente 1 milhar de participantes envolvendo os principais agentes hospitalares e onde foram debatidos os temas da inovação e os desafios para a reforma hospitalar. Acreditamos que só em parceria com as instituições e com o espírito reformador conseguiremos construir um Serviço Nacional de Saúde robusto e capaz de responder aos desafios que se avizinham. Desde que iniciámos funções, temos vindo a implementar progressivamente mecanismos de transformação de natureza reformista que visam libertar o Serviço Nacional de Saúde dos constrangimentos de acesso, fundamentalmente identificados, e criar condições para que os portugueses possam aceder nas condições adequadas em tempo e em qualidade desses mesmos serviços. O livre acesso e circulação dentro do SNS, em que caberá aos médicos de família, em conjunto com o utente, a decisão de colocar os doentes onde entenderem ser mais conveniente, é hoje uma realidade e está implementada em 100% do território nacional.
Os dados da primeira quinzena de junho indicam que cerca de 10% dos utentes estão já a escolher outro hospital que não o de referência habitual. É um valor que está em linha com o que acontece em Inglaterra, por exemplo. Ainda nos cuidados de saúde hospitalares, até ao final de junho, serão assinados, aliás, hoje à tarde, os protocolos de afiliação entre os centros hospitalares e outros hospitais do SNS, que visam dar concretização às relações já existentes no âmbito dos centros académicos clínicos, mas, sobretudo agora, dar expressão prática e operacional à gestão partilhada de recursos, com partilha de meios, equipamentos, serviços e equipas. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os cuidados de saúde primários são uma grande aposta do Governo, no sentido que o sistema se torne progressivamente menos dependente dos hospitais e mais próximo dos cidadãos. Encontra-se em fase de encerramento o concurso recentemente aberto para recrutar 338 médicos de família para o Serviço Nacional de Saúde, o maior número de sempre. Pela primeira vez este concurso foi simplificado, tendo sido eliminada a fase das entrevistas, até agora obrigatória, e abolida do seu procedimento concursal. Foi também disponibilizada pela primeira vez e para consulta pública a previsão da distribuição das vagas por unidade funcional nos ACES. Estas medidas pretendem estimular a eficiência, o rigor e a transparência do sistema. A abertura deste concurso nacional vem dar cumprimento a um dos objetivos prioritários da legislatura, que passa pela atribuição de um médico de família para todos os portugueses. Incentivamos também a contratação de médicos aposentados até a integral cobertura da população por equipas de saúde familiar. Temos vindo a prosseguir com o desenvolvimento do programa Simplex da Saúde. O Serviço de Nascer Cidadão, com cartão de cidadão, já está disponível em 4 unidades hospitalares do país, tendo nós a ambição de que este serviço possa ser disponibilizado à generalidade das maternidades até ao final do próximo ano. A receita sem papel é uma realidade em curso no Serviço Nacional de Saúde e está-se a aproximar, dentro do SNS, dos 80%. Em termos consolidados, incluindo também o setor privado, já ultrapassa os 56% no total das receitas desmaterializadas. A generalização desta forma de prescrição permite garantir uma maior racionalidade no acesso ao medicamento, diminuição de custos na prescrição e a adequada monitorização de todo o sistema de prescrição e dispensa, como o controle da fraude recentemente pôde demonstrar. Também a plataforma da transparência e publicidade, consultada agora no portal do SNS, acaba a ser alvo de alterações que tornam a sua consulta mais fácil e mais rápida, passando a tornar mais visíveis aquilo que são as relações existentes de potenciais conflitos de interesse entre os agentes. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, na semana passada, no dia 15 de junho, foi empossada a primeira Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. Pela primeira vez, o Ministério da Saúde nomeou dirigentes especificamente para esta área. O futuro passa pela existência de consultas nos centros de saúde e visitas a lares de doentes idosos. Como bem referiu a Presidente da Comissão, a doutora Edna Gonçalves, mais do que aumentar o número de camas de cuidados paliativos, queremos levar os cuidados paliativos a todas as camas. Assinámos protocolos com o Observatório de Cuidados Paliativos, as Faculdades de Medicina de Lisboa e do Porto, para aumentar as sinergias. E um dos desafios que temos em mente passa por lançar em todos os cursos de Medicina e Enfermagem a formação obrigatória nesta área. Um novo impulso será dado também à área da saúde mental. No âmbito das comemorações dos 10 anos da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que decorreu em Évora, revelámos que as unidades de cuidados continuados de saúde mental irão ter diferentes tipologias, para responder às necessidades de aproximadamente 300 mil pessoas em todo o país. As unidades piloto que queremos para a área de saúde mental não são unidades que promovam a institucionalização, mas, ao contrário, a proximidade e levem os cuidados o mais possível à casa das famílias. Na próxima sexta-feira, dia 24 de junho, iremos a Matosinhos inaugurar a primeira unidade de cuidados continuados e paliativos pediátricos da Península Ibérica, o Castelo, com cerca de 20 camas, 10 de internamento e 10 em ambulatório. Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, entramos plenamente na época de verão. Estamos com uma particular atenção às regiões onde os fluxos turísticos geram maior procura e maior densidade demográfica. Nos meses de julho e agosto, na primeira quinzena de setembro, vão ser disponibilizados no Algarve 32 postos de saúde de praia, bem como a consulta do turista destinada a todos os cidadãos que visitam o Algarve e que venham necessitar de cuidados de saúde. Será alargado o horário de atendimento e serão reforçadas as consultas de atendimento complementar nos concelhos do litoral, onde se registra habitualmente a maior afluência de turistas, designadamente em 12 unidades funcionais de saúde, dos 3 agrupamentos de centros de saúde da região Barlavento, Central e Sotavento.
Em particular, no que respeita ao pessoal médico, prevemos aumentar ainda mais a captação de recursos. Estamos igualmente a fomentar a proximidade dos cuidados de saúde primários com a participação da ARS Algarve em protocolos estabelecidos com as autarquias através de unidades móveis de consultas ao domicílio. Encontra-se também em desenvolvimento um projeto financiado pelo Portugal 2020 com a colaboração da CCDR do Algarve, a Associação de Municípios, para a aquisição de mais 7 unidades móveis, estando previsto, numa segunda fase, a aquisição de mais 2 a 3 unidades. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, para finalizar esta primeira intervenção, gostaria de reiterar que temos um compromisso com a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde, com a melhoria do seu acesso, a eficiência e a qualidade. Os resultados de abril da conta do SNS foram abordados na anterior audição parlamentar e aguardamos agora pelos resultados de maio, podendo, no entanto, afirmar desde já que eles consolidam a tendência de melhoria já restada em abril e que estabelecem, em relação ao exercício anterior, uma grande linha de fratura. Terminava com algumas medidas reveladoras da nossa intenção política de colocar o cidadão no centro do sistema e do combate às desigualdades no acesso aos cuidados de saúde. Considerámos um ato de justiça a permanência do helicóptero do INEM em Macedo de Cavaleiros. Assinámos com os 12 presidentes de câmaras do Distrito de Bragança um protocolo que pôs fim aos processos judiciais, colocando um ponto final de 4 anos de litigância. Outra notícia relevante é a subida nos primeiros 4 meses do ano, com particular destaque em abril, de 4% no conjunto nas dádivas de sangue. Acreditamos que esta subida está diretamente relacionada com a reposição da isenção de taxas moderadoras aos dadores de sangue que ocorreu nesse mesmo mês. Uma nota final. Para a revisão do Programa Nacional de Vacinação, apresentado na passada segunda-feira. A exclusividade da vacina BCG em grupos de risco e a vacinação das grávidas contra a tosse convulsa, a gratuitidade na vacina contra a meningite B em crianças com déficit de imunidade, a vacina hexavalente introduzindo maior conforto e segurança e a antecipação contra o HPV em crianças a partir dos 10 anos. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o trabalho do Governo é contínuo em prol da melhoria e do robustecimento do Serviço Nacional de Saúde. Continuamos, como aqui referi na última audição, a ultimar a proposta que tem em vista rever os mecanismos de mobilidade dos médicos, nomeadamente o desenho de incentivos para permitir a sua mais fácil colocação no interior do país e temos praticamente concluída o projeto de reforma da saúde pública em Portugal. Estamos confiantes de que o caminho traçado, sereno e com passos consolidados, permitirá executar não só o orçamento que apresentámos no princípio do ano, mas também a globalidade dos compromissos que assumimos perante a Assembleia da República e perante os cidadãos. Muito obrigado.